Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o meu manto, os guardas dos muros. Cantares 5:7. Os que deveriam guardar a palavra de Deus e o templo eram os levitas, ou seja, os judeus religiosos, que preferiram apenas guardar consigo o peso da lei. Pela palavra de Deus, constatamos que esses religiosos tornaram-se devedores, conforme está escrito em Números 1:53. Pelo que os levitas terão o cuidado de guarda do tabernáculo do testemunho. Esta foi a orientação de Deus e que os religiosos deixaram de cumprir. Eles não guardaram, porém Jesus se tornou o guarda de Israel. Em Salmo 121:4 diz assim: eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Quem ronda a cidade tem dois aspectos, pelo menos. Não sai do lugar, não tem direção, vai e volta para cá, para lá, e não anda em caminho reto. A palavra diz assim em Juízes 2:22, para por elas provar a Israel se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por eles andarem ou não. Os guardas que rondavam a cidade não guardaram o caminho do Senhor. Porém, Jesus é o caminho. Nele não se dá voltas. Temos direção e alvo certo, a eternidade. Quem dá volta não apresenta mudança, pois se envolve com tudo o que está ao derredor e não tem responsabilidade com nada. Como os religiosos em Israel não guardaram a palavra, pois estavam preocupados, resumidamente, em guardar o peso das quase 613 leis, as quais somente declaravam o pecado, as suas falhas e as suas transgressões. Ao contrário, as palavras de Jesus, durante seu ministério, guardavam a vida do que escutavam, pois a palavra de Jesus é palavra que dá vida, que transmite vida. A lei expunha o pecado e não a vida, mas a palavra de Jesus revela o caminho, a verdade e a vida. O texto diz que os guardas tiraram-me o meu manto. Os romanos, levados pelos intuitos dos religiosos, rasgaram os vestidos de Jesus e lançaram sorte. Metaforicamente, Israel perdeu o manto da salvação, da honra, da autoridade espiritual, quando permitiu que os soldados romanos retirassem o manto de Jesus e rasgassem. Os religiosos mandaram prender a Jesus e os romanos conduziram o resultado fatal. Tiraram sorte. Os religiosos estavam conscientes dos atos violentos e foram coniventes com o escárnio, pois o manto estava sob uma autoridade,
sobre o sumo sacerdote Jesus. Os sacerdotes conheciam aquela veste, pois veste sem costura declarava que se tratava de quem tinha autoridade espiritual. Tem um mestre, tem um rabino em Israel. Jesus, nas sinagogas, pregava como um mestre em Israel. E os sacerdotes contemplavam as suas pregações. Está registrado em João 19, 23. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes. Para cada soldado, uma parte. E também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Na verdade, os religiosos deveriam proteger Jesus daquela violência e escárnio. Entretanto, se regozijaram no sofrimento de Jesus. Viram uma autoridade sendo tomada de escárnio e nada fizeram para impedir aquela violência. Na verdade, eles não queriam reconhecer Jesus como Messias. Os sacerdotes fariseus eram os guardas da época do ministério de Jesus. Envolveram-se com os aspectos humanos, com a política, com a força bruta dos romanos e com o próprio Estado. Profeticamente, hoje existem essas mesmas características indesejadas nos religiosos. O sofrimento, a grande aflição, a tribulação de Israel se passou nos anos 70 com Tito, quando Jerusalém foi destruída e os judeus foram espalhados pelo mundo. É interessante notar que a palavra rondear carrega outro significado, ou seja, também expressa converter. Isso quer dizer que rondavam a cidade é estar convertido às coisas cotidianas da cidade, é voltar-se às atividades seculares apenas. Mas há outro sentido para converter, registrado na palavra de Deus, que é converter-se dos pecados, das faltas, das transgressões. Nos originais da Bíblia, esta conversão à palavra de Deus é shub e expressa deixar de dar as costas para Deus e voltar-se para obedecer à palavra de Deus. Shub, conversão, voltar-se para colocar Deus à sua frente. Acharam-me os guardas, que rondearam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o meu manto, os guardas dos muros. Quantos hoje não estão convertidos ao Evangelho de Jesus, mas estão convertidos às suas atividades terrenas, aquilo que está em sua volta, não tendo direção, ainda não estão no caminho, ou até mesmo já andaram nesse caminho. Que Deus nos abençoe. Shalom.